Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o meu primeiro vidão desta quarta-feira com muitas informações para trazer para vocês. Então deixa o dedo no like, me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Às 4 da tarde a bola vai rolar pela semifinal da Copa do Mundo entre França e Marrocos. E você pode apostar lá na stake.com usando o meu cupom promocional Futebolaço. Vou te passar as odds aí do jogo: 1,55 vitória da França, 4,10 empate e 6,80 vitória de Marrocos. A Stake.com é uma das maiores casas de apostas do planeta, patrocinador oficial do UFC, do Everton na Inglaterra, além de futebol. Você tem NBA, tênis e também jogos de cassino online. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. Use o meu cupom promocional Futebolaço, que eles te dão bônus aí no primeiro depósito e comece a apostar. Bom, galera, vamos trazer uma informação importante, um assunto que muito nos irritou, principalmente pela sacanagem como foi encerrada a questão da licitação do Maracanã. E na véspera do dia da entrega dos envelopes, acabou não acontecendo o processo licitatório. O Tribunal de Contas do Estado alegou que havia algumas irregularidades no edital e aí, de forma sacana também, deram mais 6 meses aí de administração provisória dupla Fla-Flu. E o Vasco ameaçava entrar na justiça, pelo menos para ter o direito de administrar de forma conjunta esses 6 meses aí no Maracanã, junto com a dupla Fla-Flu. Eu vou trazer para vocês uma matéria da UOL, e vocês sabem que algumas situações eu deixo correr um pouquinho, eu junto melhor as pontas e eu trago para vocês. Na segunda-feira o Vasco tinha emitido uma nota em seu site dizendo que teve uma reunião com o governo do Rio de Janeiro, e agora os companheiros da UOL fizeram uma matéria mais aprofundada acima do assunto, e aí eu vou juntar as duas situações para clarear as suas ideias. Beleza? Então vamos aqui, ó. A relação entre Vasco e o governo do estado do Rio de Janeiro sobre o Maracanã ganhou novos ares. Após as partes colocarem à mesa as recentes questões envolvendo a gestão do estádio, o Cruz Maltino aguarda os novos passos dos órgãos públicos quanto à pauta. O encontro realizado na última segunda-feira contou com o governador Cláudio Castro e o secretário da Casa Civil, Nicola Missioni. Representando o Clube de São Januário estiveram o primeiro vice-presidente Carlos Osório, o CEO da SAF Luiz Melo e o diretor-geral da 777 Juan Arciniegas, o colombiano. Diante do que foi exposto e na confiança de que tudo será cumprido, o clube enxerga a conversa como um fim de ciclo e não há mais a ideia de levar o assunto para os tribunais. Então eles sentaram à mesa, o governo prometeu dar condições de igualdade para o Vasco concorrer de forma justa à licitação que vai acontecer no meio agora do ano de 2023, e o Vasco, beleza, então, vai ocorrer tudo direitinho? Então não vou para a justiça não, e eles botaram aí o panos quentes na situação. No papo, o governador reeleito Cláudio Castro entendeu os argumentos e o pleito Cruz Maltino. Além disso, segundo a UOL Esporte apurou, indicou que o governo cumpriu os prazos necessários para a realização da licitação. Processo esse que acabou suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. O Vasco já manifestou publicamente o desejo em gerir o estádio. Houve um entendimento de que as esferas vão cumprir os trâmites para que a licitação do Maracanã seja realizada brevemente. Assim como também uma sinalização que, caso o termo de permissão de uso tenha de ser renovado, haverá um chamamento público, o que permitirá a participação do Vasco na disputa. Ou seja, a princípio daqui, encerrando os 6 meses aí dessa nova permissão que foi dada à dupla Fla-Flu, terá sim o edital definitivo de concessão do Maracanã, mas caso surja um novo problema, que aí vai ser sacanagem de novo, porque não já teve um problema agora, esperou mais 6 meses, aí vai arrumar outro jeitinho, não. Daqui a 6 meses tem que ter a porcaria da licitação. Mas enfim, caso isso não aconteça, o Vasco poderá participar de forma igual nesse processo de permissão. Beleza? Vamos seguir aqui agora. Há pouco menos de um mês, a permissão foi renovada por mais 6 meses à dupla Fla-Flu, que já faz a gestão no Maracanã desde 2009, sempre com o mesmo molde de contrato. O Cruz Maltino contestou a extensão por alguns motivos.
Um deles é que nas oportunidades anteriores não havia outros interessados na administração do Maracanã. Naquele cenário, o clube enviou um ofício a Cláudio Castro em que cobrou medidas sobre o processo. Bom, galera, do meio para o final do vídeo eu vou ter que fechar a janela aqui, vai diminuir um pouco a luz. Vocês podem ouvir um barulhinho no fundo que começaram a cortar grama embaixo da minha janela aqui no condomínio. Mas vamos lá, sobre a 777, vamos lá. A 777, que tem 70% das ações da SAF, vê o Maracanã como um dos assuntos de prioridade. Prova disso é que Juan Arciniegas veio dos Estados Unidos exclusivamente para a reunião com Cláudio Castro. A empresa tem uma parceria com a W Torre Legends, instituições com know-how no mercado, e promete força na disputa com a administração do estádio. E aí agora a gente vai complementar com a nota oficial do Vasco, o lado do Vasco, inclusive com um relato aí do CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo. Se liga aí, ó, vamos lá. A democratização da concessão de uso do Maracanã e a insatisfação do Vasco com a forma como foi renovada a permissão temporária de uso do estádio voltaram a receber atenção nesta segunda-feira. Em reunião realizada no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, o CEO do Vasco, Luiz Melo, e o diretor-geral da 777, Juan Arciniegas, e o primeiro vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, foram recebidos pelo governador Cláudio Castro e o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, para tratar do assunto. O saldo foi considerado positivo, uma vez que o governador, além de compartilhar da visão democrática da diretoria vascaína, também entende que o Vasco, como qualquer outra equipe, deve jogar no principal palco do futebol mundial, assim como fez em boa parte de sua história. E aqui tem um relato do Luiz Melo, que é o CEO da SAF do Vasco. Fomos muito bem recebidos pelo governador Cláudio Castro. Ele nos disse que espera que o processo de concessão aconteça em breve, talvez em janeiro, mas que se existir a necessidade de nova prorrogação da cessão de uso do termo que vence em março, o Vasco será chamado para a mesa de negociação. Nos garantiu também que será um processo justo e que todas as partes podem contribuir, afirmou Luiz Melo. E aí segue a nota do Vasco. O encontro era solicitado pela direção cruzmaltina desde meados de outubro, quando a sessão do Maracanã terminou, mas acabou prorrogada por mais 6 meses, sem que a proposta formulada pelo Vasco fosse considerada. Fiel à sua história e princípios, o Vasco entende que o atual modelo de concessão de um patrimônio público da população deve ser administrado para atender a todos, e não apenas a um determinado interesse. Para isso, o Vasco uniu-se com duas potências do mercado, a W Torre, responsável pela administração do Allianz Parque, e a Legends, referência mundial na gestão de arenas, e forma hoje o grupo mais capacitado do Brasil e um dos melhores do mundo para administrar o Maracanã. E aqui vai mais um depoimento do Luiz Melo, e assim eu encerro o tema. Ninguém consegue reunir o nível de capacidade, competência e experiência que o Vasco reuniu para formar esse grupo e desenvolver essa proposta. Temos certeza de que o governo do estado, como responsável pelo Maracanã, analisará com o devido carinho nossas propostas. Bom, galera, dito isso, agora vamos às minhas considerações finais e assim a gente encerra esse primeiro vídeo do dia. Primeiro, ficou claro para todo mundo, e que a gente já sabe há muito tempo, que existe um favorecimento descarado ao nosso maior rival. Quando sentiram que a proposta do Vasco era inevitavelmente a melhor e dentro de uma lógica teria que se ganhar o processo licitatório, na véspera, na calada da noite, foi alegado que havia vícios dentro do processo de licitação do Maracanã e foi suspenso de forma provisória. Tinha sim algumas irregularidades dentro do processo de licitação? Tinha. Aqueles absurdos do governo pedindo vaga de camarote, estacionamento, buffet liberado e tá. Beleza. Mas vocês têm alguma dúvida que se o Vasco não apresentasse proposta, ou que se a proposta fosse horrorosa, iam suspender a licitação? Fala sério, tu acha que eles iam suspender? Não foi. Ali era nítido uma situação onde o Flamengo ia acabar perdendo o Maracanã, e a ideia do Vasco não é tirar Flamengo e Fluminense do Maracanã, pelo contrário, é todo mundo jogar. Sendo que o Vasco tem São Januário, o Vasco vai mandar jogos esporádicos, o Flamengo manda todos os seus jogos no Rio lá, o Fluminense manda todos os seus jogos no Rio lá. E realmente eu já
falei isso várias vezes, eu acho que é inconcebível nos dias atuais 3 grandes clubes com muitos jogos jogarem no estádio, a não ser que ambos os 3 tenham cada um outro estádio e cada um mande seus jogos pontuais lá. Os clássicos a gente joga lá, os jogos de mais apelo você manda lá, porque você soma aí, o Flamengo joga em média, como vai às finais das competições, de 60 a 70 jogos no ano. Você pega aí, metade disso você jogando em casa, mais ou menos isso, você bota aí, vai, 35 jogos, o Fluminense, pouco menos, 60 jogos, mete 30, 65, aí tu pega o Vasco jogando, sei lá, mais 15 jogos lá, cara, o gramado não aguenta. Normalmente cada clube tem só o seu time jogando lá. Antigamente jogava todo mundo, jogava, mas o gramado era um pasto também, diga-se de passagem. Ah, vamos adaptar, vamos meter um gramado sintético, que ele é mais resistente? Aí já é uma outra conversa. Mas enfim, o papo não é nem esse. Então pra mim era nítido que existia sim uma ideia ali de como sempre, ajudar o rival, e agora eles vão ganhar tempo. Já se sabe qual é a proposta do Vasco, e nesse inteirinho o Flamengo vai tentar correr agora atrás de outros parceiros e de outras situações para tentar apresentar uma proposta igual ou até melhor do Vasco. E aí mais à frente vai se abrir o processo licitatório, e aí pode ser que a proposta deles mais à frente realmente acabe sendo até melhor, mas essa ajudinha aí foi dada e ninguém pode negar. O Cláudio Castro deu a palavra de que vai honrar o processo e as equipes vão... Só para mim não encerrar o vídeo e gravar de novo, deu problema na borrachinha aqui, então eu vou segurar a câmera aqui. O governador do Rio deu a palavra dele, de que não, todo mundo vai concorrer direitinho, igual, a gente garante. Mas fala sério, você como brasileiro carioca, dá para confiar em palavra de político? Eu sinceramente não acredito. Agora vamos pagar para ver. O Vasco teve uma conversa, a 777 acha o Maracanã tão importante que mandou um dos seus cabeças vir dos Estados Unidos só para participar dessa reunião, e o Arcinega já até voltou para os Estados Unidos, a reunião foi na segunda-feira. Agora vamos aguardar, cara. Lembrando que o Maracanã é peça-chave para o Vasco poder fechar São Januário e fazer a modernização e ampliação. Sem o Maracanã ou um outro estádio, o Vasco não tem como fazer a modernização do seu estádio, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E aí na parte da tarde eu volto com mais informações. Valeu, fui. Tinha parado o barulho da grama, voltou, a borrachinha que escorreu. O dia começou maneiro, hein? Valeu, fui.